Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. E mais uma vez eu trago para você um estudo das Escrituras Sagradas no contexto original, trazendo para você o contexto do que a Escritura traz de acordo com a observância, do povo de Deus, do povo do Eterno, o povo de Israel, a cultura, o entendimento. Afinal de contas, a Bíblia é um livro judaico. E eu quero trazer como tema, nesse estudo, o seguinte título: Como podemos agradar a Deus? Vale a pena escolher obedecer? Que nós possamos ter o entendimento do que esta palavra traz para cada um de nós, entender e praticar. Antes de começar o nosso estudo propriamente dito, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o botãozinho aí inscrever-se, se inscreva e aperte o sininho de notificações para que você possa receber os avisos de novos vídeos no canal. Se você gostar do vídeo, dê o seu curtir, ele é importante para nós, para que a plataforma possa entender que esse vídeo é relevante e está oferecendo para outras pessoas. Se desejar comentar, o comentário está liberado para que você possa fazer os seus comentários e curta, compartilhe com seus amigos. Esse estudo está sendo baseado no material de autor desconhecido a respeito da Parashá Ekev, Parashá da Torá, porção da Torá de estudo que está registrado em Deuteronômio capítulo 7, verso 12 até o capítulo 11, verso 25. É um estudo muito interessante e nós poderemos aprender muito com ele. Observe aí na tela, Deuteronômio capítulo 7, verso 12, diz o seguinte: Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Observe que misericórdia é hesed em hebraico, que também pode significar graça. Também vamos ler aí, observe na tela, Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então entendemos que primeiro temos que crer em Deus. E crer não é apenas acreditar que ele existe, Isso não é um crer de verdade. Este acreditar dessa forma, simplesmente acreditar que ele existe, é um conceito grego-romano, que a crença se faz pela percepção do intelecto. Para a Bíblia, isto não é o suficiente, por não ser o conceito bíblico. Nós podemos ver também em Tiago capítulo 2, verso 19, o seguinte: Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O diabo crê em Deus, mas nem por isto ele tem fé. Quando Jesus diz, em João 7, 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, crer, no sentido bíblico, é ter experiência com Deus. Não existe crença sem experiência. É ser fiel a Deus. Fé é igual a emuná, que significa fidelidade. A palavra fé, ela vem de fidelis. A fé começa quando o Senhor se revela a você e depois dessa experiência, ninguém nunca mais conseguirá te convencer do contrário. Por isso, não fique só estudando. Busque isto na sua vida.
O estudo nos leva a crer com o nosso intelecto. A experiência nos leva a comprovar o que estudamos. E é esta fé que o autor de Hebreus, que nós lemos, está dizendo que agrada a Deus. Uma fé que transcende o mero acreditar. Uma fé que vem da experiência com o eterno. Crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Você também tem que crer nisso. Estes são os pilares da fé que agrada a Deus. Mas por que estes são os pilares da fé que agrada a Deus? Porque Ele ama recompensar aqueles que o buscam. E nós amamos receber os favores de Deus. Não só no mundo vindouro, mas aqui e agora. Somente quando você sabe que nosso Deus é um Deus que retribui, é que você pode exercer o livre-arbítrio. Lembre-se do texto que lemos em Hebreus 11, verso 6? Você também pode ler os capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 de Hebreus, pois são muito bons. Esta porção da Torá, de Deuteronômio, que nós estamos fazendo menção, do capítulo 7 até o capítulo 11, muitas pessoas gostam muito dessas porções. Mas quando chega na porção seguinte, a porção Reê, onde a partir do verso 26 do capítulo 11 começa a se falar das maldições, nós não podemos nos esquecer do ser. Existe ali uma partícula C. Esta é uma palavra que é muito importante. Quando nós temos consciência destas coisas, aí você tem o verdadeiro livre-arbítrio. Ou seja, se você obedecer, se você cumprir, então as bênçãos virão sobre você. Mas se você não obedecer, se você não cumprir, então virão as maldições sobre a sua vida. Que no caso, as maldições são exatamente as consequências das desobediências, conforme você pode ler lá a partir do verso 26 do capítulo 11 de Deuteronômio. Então você tem o livre-arbítrio, Você chega numa encruzilhada e você precisa escolher para qual caminho você vai seguir. O livre-arbítrio é você chegar nesta encruzilhada e ter o conhecimento prévio das consequências de cada escolha. É por isso que o nosso tema é exatamente saber como podemos agradar a Deus, se vale a pena obedecer a Ele. Então a gente fica nessa encruzilhada e temos que escolher. E sabemos que cada escolha vai nos trazer uma consequência. Consequências boas ou consequências ruins, conforme lemos lá na Torá, no livro de Deuteronômio. Adão não tinha uma natureza pecaminosa. O que ele tinha era o livre-arbítrio. Nós já falamos sobre isso num vídeo aqui do nosso canal, que você pode estar procurando aí, vai estar aparecendo no card para você. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim? Para que ele tivesse a oportunidade de escolher, de pecar, a oportunidade de desobedecer. Senão, não seria livre-arbítrio. É como se minha mãe dissesse à minha esposa que ela é uma nora que ela mais gosta, De que valeria o elogio se eu fosse o filho único dela? Que escolha ela teria? Ela não teria nenhuma escolha. É o mesmo caso de Deus. Ele tinha que dar a Adão a opção de escolher. E para o livre-arbítrio ser completo, Deus disse a Adão, em Gênesis 2,17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Adão sabia as consequências da desobediência, por isso o livre-arbítrio era pleno. O povo de Deus conhece também o livre-arbítrio pleno. Então vejamos as recompensas. Deuteronômio 7, versos 12 a 15, observe aí na tela. Diz o seguinte: será, pois, que, se ouvindo estes juízos,
os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade sobre ti. Não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam. Também devemos ler Deuteronômio capítulo 11, verso 22 a 25, que diz o seguinte. Observe na tela. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. Busquem o Senhor. É tempo. Buscar a Deus é um mandamento. Existe um caminho traçado, predestinado para aqueles que resolvem obedecer a Deus. Da mesma forma que há um caminho traçado, predestinado, para aqueles que resolvem não obedecer a Deus. Muito se fala sobre predestinação no meio do cristianismo, mas o que se entende, o que se explica, o que se fala, está descontextualizado com o que a Escritura Sagrada fala para nós. Veja Deuteronômio capítulo 8, verso 19 a 20. Observe na tela. Diz o seguinte: será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. O ser humano recebeu o poder de escolha. Tudo está na mão do Senhor, exceto o temê-lo. Isso é tirado do Talmud Barrot. O poder de temer a Deus não está nas mãos de Deus, pois Ele nos deu e está nas nossas mãos. Nós podemos observar nesse texto de Deuteronômio capítulo 8 que lemos, que ele diz que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e te inclinares, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Ou seja, já existe a condenação, já existe a predestinação para quem segue o caminho errado, o caminho que Deus disse para não seguir. E as pessoas conseguem compreender errado esta palavra e ensinar e trazer o entendimento errado. Não é a pessoa que é predestinada, é o caminho que ela escolhe que é predestinado. O caminho da desobediência, a predestinação desse caminho é a condenação, é a maldição. O ser humano recebeu o poder de escolha. Tudo está na mão do Senhor. Então esse poder de temer a Deus, Deus deu para nós. Ele não pode nos forçar a temê-lo. Ele dá para nós esse direito de escolher temê-lo e obedecer, ou não temer
e desobedecer. É por isso que em Deuteronômio 6, a partir do verso 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Esse Shema é ouvir, mas também chamar, obedecer. Essa mesma palavra escrita de forma diferente no final, na terminação dela, vai trazer dois sentidos: um ouvir e um obedecer. E isso é o contexto judaico da Escritura, daquilo que o texto traz para nós. Deus deu as cartas, né? Ele conhece o nosso jogo, mas decidiu não interferir. Isso nós fazendo uma alusão a um jogo de cartas, né? Deus deu todas as cartas para nós, né? Ele contou as cartas, ele sabe quais são as cartas e quais são as opções que nós temos. Por isso, ele não interfere. Ele sabe que caminho vai levar a cada decisão que nós tomarmos. É como fazer se você está na trilha da predestinação contrária a Deus, né? O que fazer? Sozinho não há como você pular para outra trilha, ou seja, você não pode pular da trilha da predestinação que vai contra Deus para a trilha de obediência a Deus simplesmente sozinho. Não há como fazer esse pulo. Aí é que entra a obediência aos mandamentos. Quando você passa a obedecer os mandamentos, você vai escolher seguir a trilha, seguir o caminho da obediência que vai te levar até o caminho de Deus, o caminho das bênçãos, o caminho da obediência ao Senhor. Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estudando, guardando, conhecendo e obedecendo a palavra de Deus. Isto fará com que nós possamos andar com segurança no caminho da predestinação à salvação, no caminho predestinado à salvação, o caminho que leva à salvação. Por isso, ensinamos que a lei não salva. A lei não te tira daqui e te passa para ali. Mas uma vez colocado aqui, é a lei que te direciona os seus pés. É a lei que te guia. É a lei que te dá os parâmetros para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem a escolha de obedecer à lei e assim você vai seguir o caminho, você vai seguir a trilha correta. A lei não salva, mas ela te mantém salvo. A lei, ela faz com que você possa se manter no caminho da salvação. Mas aí nós temos uma pergunta: e se eu tropeçar e cair? Aí você vai precisar de outra coisa. Você vai precisar da graça e de um arrependimento genuíno. Aí não entra lei nenhuma. É entre você e o eterno. Só precisamos da graça quando pecamos. Então, viva a sua vida procurando não pecar. Mas saiba que se você tropeçar, se você pecar, precisará da graça. Graça, como nós vimos no início, misericórdia. E essa graça, ela estará disponível para você. Veja Provérbios 7, verso 1 a 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Observa os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Veja também João capítulo 8, verso 31 a 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, ouvir, guardar, cumprir, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O discípulo não é aquele que estuda a Torá, que estuda as Escrituras, e sim aquele que guarda a Torá, que guarda as Escrituras, que guarda a palavra de Deus. Veja João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Temos que combater este falso evangelho que existe hoje em dia, que não existe evangelho sem lei. Então nós temos que entender que existe o evangelho e existe a lei, e os dois precisam caminhar juntos. O próprio Jesus diz: a palavra e os profetas falam a meu respeito. Por que não sabem quem eu sou? Na parábola do rico e do Lázaro, o que Abraão fala é: seus irmãos já têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Irmãos, Deus é um só. Nós estamos seguindo o seu propósito. Aquilo que ele anunciou aos profetas continua da mesma forma, não se desviou nem para um lado nem para outro. Jesus não veio mudar, não veio fundar outra religião, não veio mudar o que já existia. Ele veio cumprir as leis do Senhor. Este evangelho que prega a exclusão da lei, o mínimo esforço, ele está produzindo uma geração de discípulos infrutíferos, uma geração de joio. E tornando-se infrutífero, você pode ser cortado. Veja Mateus capítulo 3, verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Veja também Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade vem do grego anomia, anomos, ou seja, sem lei, falta de lei, aqueles que praticam a ausência da lei. Está escrito, Yeshua falou sobre isso. Também Mateus capítulo 7, verso 24 a 27 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Preste atenção. É possível você ter recebido a graça de Deus, você ter nascido de novo, você ter sido colocado no caminho da predestinação dos vitoriosos, e você, por causa das suas escolhas, se colocar na trilha contrária à vontade de Deus. Isto é possível. Mas veja que Yeshua fala nesse texto que nós acabamos de ler, que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é como a casa edificada na rocha. E aquele que não pratica é como aquele que constrói sua casa na areia. Quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, a casa cai. Então nós temos que ter o entendimento. Temos que obedecer a palavra do Senhor. Veja Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, que diz, observe na tela: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, quais são essas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela? A obediência à Torá. Essas boas obras preparadas para que andássemos nela é o caminho da predestinação dos vitoriosos, é o caminho da obediência à lei. Por isso que em Salmo vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é a luz, a lei de Deus, a Torá de Deus é a luz que ilumina o caminho, ela é aquele caminho iluminado que nos leva à vitória, que nos leva à eternidade. Veja Ezequiel, capítulo 33, verso 12 a 19. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo o ímpio, o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Ou seja, o que o profeta Ezequiel quis dizer, que o Eterno falou através da boca do profeta Ezequiel, que uma pessoa que está no caminho da justiça, se confiar porque, eu faço coisas boas, eu vivo do bem, e por causa disso pecar, ele pode morrer no seu pecado. Agora, aquele que pratica iniquidade, ou seja, desobediência, e se converte, ele pode viver na justiça, porque ele se converteu e passou a praticar a justiça. Então nós temos que entender que o caminho está pronto, está preparado. Nós é que vamos escolher para que lado vamos seguir. Se vamos obedecer a vida toda ou se vamos ser desobedientes. Se obedecermos a vida toda, teremos vitória, teremos as bênçãos do Eterno nos seguindo, nos acompanhando, sendo com cada um de nós. Se desobedecermos, teremos a morte, teremos a condenação, teremos o juízo. É o que a palavra fala para nós. Observe o seguinte, que toda profecia de juízo, conforme nós lemos agora em Ezequiel, pode ser alterada por um coração contrito e arrependido, e genuíno, e com atitude de arrependimento. Lembre-se que Nínive não foi destruída porque o rei se arrependeu. Deus não destruiu a cidade que havia prometido destruir. O arrependimento pode fazer milagres. Arrependimento verdadeiro move o coração de Deus. A valorização dos mandamentos de Deus é um dos pilares da fé bíblico-judaica. Esta é a missão, de muitas sinagogas judaico-messiânicas. Esta é a missão do povo de Deus, do povo que vive obedecendo a palavra de Deus, ou seja, restaurar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno e as suas origens, e não judaizar a igreja, como muitas pessoas estão dizendo por aí que nós fazemos isso. Vocês estão trazendo leis, vocês estão trazendo coisas antigas, estão judaizando a igreja. Não é judaizar a igreja, é ensinar o evangelho verdadeiro. O evangelho que Yeshua, que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Então isso é a missão daqueles que estão na restauração.
E é preciso que nós valorizemos os mandamentos de Deus, pois este conceito de que eu estou na graça, né, e não precisamos da lei, ele torna o crente uma pessoa medíocre. Por quê? Porque ele vive uma graça barata, ele vive uma graça que não é a vontade do Eterno. Portanto, o que a palavra nos ensina é que as recompensas vêm depois de termos cumprido os mandamentos de Deus. Quer ser recompensado? Quer ser abençoado? Cumpra os mandamentos de Deus. Esta porção de Deuteronômio que estamos lendo, como eu disse no início, ela é a porção Ekev. Há um Midrash chamado Midrash Yalkut, 846, que diz que se você respeitar os mandamentos que as pessoas geralmente pisoteiam com o calcanhar, então Deus abençoará. A palavra Ekev tem um duplo significado. Primeiro, em razão de, esse é o significado. E o segundo é calcanhar. Daí o nome de Yaakov, Jacó, né? Yaakov, pois ele estava pendurado no calcanhar de Esaú quando desceu de Rebeca. A palavra raiz é exatamente Ekev, por isso calcanhar. Esta porção da palavra de Deus também aponta para o Messias, pois a primeira ocorrência da raiz da palavra Ekev, calcanhar, aparece em Gênesis 3,15, né, ou em razão de, onde Deus disse que o calcanhar do Messias iria esmagar a rocha, cabeça da serpente, que é Satanás. Moisés apela para o povo fazendo uma pergunta. E agora, Israel, o que o teu Deus quer de vocês é que tenham temor do Senhor, Irat Adonai, e que caminhem no caminho do Senhor, que amem o Senhor de todo o coração, para que pratiquem os seus mandamentos para o seu próprio bem. Deuteronômio 10, 12. Nós começamos o estudo dessa lição em Deuteronômio 7, 12 e também lemos Hebreus capítulo 11, verso 6. E também lemos no decorrer Hebreus 11, 13 a 16. Então, podemos fazer a seguinte pergunta: qual a ligação desta porção de Deuteronômio com Hebreus? Hebreus fala dos heróis da fé que não alcançaram as promessas. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar para lá. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa experiência de cumprimento adiado nas vidas dos patriarcas, dos versículos 13 a 16 que nós lemos, os capacitou a aprenderem a olhar para além da morte, para um cumprimento mais extenso que o de sua própria vida e existência terrena. Assim, eles vieram a perceber que esta vida não é um fim em si mesmo, mas tão somente uma peregrinação. Vemos lá em Gênesis 23, 4, Gênesis 47, 9, uma peregrinação em direção a um alvo melhor, isto é, o alvo celestial, a vontade que vem do céu, a vontade que vem de Deus, além desta vida, ou seja, aquilo que agrada a Deus. A promessa do Eterno de nos dar vida eterna. Este é o nosso alvo. Mesmo por isso que Yeshua fala que ainda que morra, viverá. Os patriarcas e Sara não retornaram para Ur, embora pudessem tê-lo feito se quisessem. Da mesma forma, deveríamos seguir o exemplo dos patriarcas, recusando-nos a retornar a hábitos antigos e às atrações e perdições deste mundo.
Nós também não sabemos se vamos para a nossa terra prometida nesta geração ou vamos aguardar junto com os patriarcas o retorno do Messias, de Yeshua. Mas a mensagem aqui é que se queremos habitar na nossa terra prometida, se almejamos morar na Nova Jerusalém, temos que seguir a orientação de Deus. E a orientação de Deus é a Torá. A orientação de Deus são as Escrituras. A orientação de Deus é a sua palavra, são os seus mandamentos. Temos que seguir seus mandamentos e nos esforçar para cumpri-los, pois a lei não salva, como nós já falamos, mas ela nos mantém salvos. A lei tem a propriedade de nos manter salvos, ou seja, de nos manter no caminho da salvação. Então é importante que nós tenhamos em mente que, sim, respondendo à pergunta tema, a pergunta título deste estudo, como podemos agradar a Deus? Vale a pena escolher obedecer? Sim, Podemos agradar a Deus através da obediência à sua palavra, de seguir pelos seus caminhos. E vale a pena escolher obedecer? Sim, vale a pena, porque seguir o caminho de Deus, seguir o caminho da palavra de Deus, nos leva à salvação, nos leva à vida eterna, nos leva ao caminho das bênçãos do eterno sobre cada um de nós. Para encerrar, quero deixar ainda outro texto bíblico para que você possa refletir. Salmo 19, versos 7 a 10. Diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Verso 10. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Que você possa ter esta visão, que você possa ter este entendimento e saber que é importante obedecer à palavra do Eterno, porque este é o caminho de bênção, é o caminho que agrada a Ele. Que você possa ser abençoado. Até o próximo vídeo, em nome de Yeshua HaMashiach.